Olá, acadêmico Unopar, estamos aqui no quarto vídeo, tudo sobre estágio da Unopar. Nós vamos ver agora a postagem do relatório de estágio, critérios de avaliação do relatório, apresentação das fichas de acompanhamento e avaliação e outras informações importantes. Postagem do relatório e da documentação pedagógica, data da entrega do relatório de estágio. O período de postagem do relatório de estágio é informado no calendário acadêmico disponibilizado no AVA. Então, vocês vão ficar atentos ao prazo, vocês vão entrar na disciplina de estágio e vão ver qual é o período que vocês têm para postar esse relatório de estágio. O acadêmico deve realizar as atividades do plano de trabalho, atento, leia o plano de trabalho, de seu estágio dentro do prazo previsto em cronograma de forma progressiva, registrando regularmente todas as ações na ficha de acompanhamento. Pessoal, então fique atento ao prazo da entrega do relatório de estágio, vocês vão registrar tudo na ficha de acompanhamento e postar aí no prazo certo, tá bom? Então fique atento e olha só onde fica. Onde é que eu posto? Vocês vão entrar na disciplina de estágio, tá aqui. Vocês vão ver aqui o período que vocês têm para enviar o relatório de estágio. Olha só, o período. Você vai entrar lá no seu aba e vai ver o período que está no seu aba. Aqui fica todos os arquivos, fica o manual, o plano de trabalho, o modelo para elaboração, documento pedagógico, produção textual e modelo. Você vai entrar aqui, você vai postar o seu relatório de estágio, tá bom? Então, você clica aqui e vai abrir uma aba no qual você vai postar em Word o seu relatório de estágio. Nada de PDF, Word. Postagem do relatório de estágio e da documentação pedagógica. Postagem da documentação pedagógica. Conforme o prazo estabelecido em cronograma que você vai ver lá no seu ambiente virtual, a ficha de acompanhamento e a ficha de avaliação, conforme o campo de estágio, deverão ser postadas no sistema devidamente preenchido. Então, são duas fichas. Você tem a ficha de acompanhamento e a ficha de avaliação. Devem ser digitalizadas e salvas em um único arquivo para postagem no ABA, de acordo com o calendário acadêmico. Lembrando, né, que as duas fichas, tanto a de acompanhamento como a ficha de avaliação, vocês vão digitalizar, ou seja, escanear e postar em um único documento. E vão ver o prazo que vocês têm lá dentro do ABA de vocês, na disciplina de estágio, para vocês postarem essas fichas digitalizadas, escaneadas. Critérios de avaliação do relatório, tá bom? Fizeram o estágio, agora vocês vão ser avaliados aí, critérios, vão ver os critérios de avaliação do relatório de estágio. O relatório de estágio é avaliado pelo tutor à distância, ele que vai avaliar vocês, de acordo com os seguintes critérios. Normalização. Nesse critério, é observado o atendimento às normas da ABNT, bem como a adequação do material apresentado segundo o modelo disponibilizado no AVA de vocês. Então, acabei de mostrar para vocês que vocês têm um modelo no AVA de vocês, onde vocês vão baixar, né, e seguir esse modelo, seguir as normas da ABNT. Linguagem. Nesse critério, são observados elementos como ortografia, aspectos redacionais, adequação à variedade padrão, escrita, da língua portuguesa. Então, vocês vão fazer o relatório, vão fazer uma revisão de todo o material, né, procurando algum erro, se tem alguma coisa errada na questão, né, de ortografia, aspectos redacionais, adequação à variedade padrão da escrita, coerência textual, manutenção de fios condutores no texto, uso de elementos coesivos, de referência e de sequência e adequação ao vocabulário. Então, esses aqui são os critérios de avaliação, um dos critérios de avaliação do seu relatório de estágio. E a estrutura? Você fez toda a revisão do seu trabalho e ela tem uma estrutura. Como é que é essa estrutura do seu trabalho? Nesse critério, é observada a presença de todos os elementos descritos na composição do relatório de estágio, conforme as orientações do plano de trabalho. Olha só a importância do plano de trabalho. O plano de trabalho, ele traz lá para você como é que você vai preencher a sua ficha lá de acompanhamento, porque os estágios têm uma carga horária total. Dentro dessa carga horária total, elas são distribuídas as horas, então é importante que você veja, né, leia o plano de trabalho. E o modelo disponibilizado no ABA, tais como os elementos pré-textuais, tá bom? Lembrando que nós estamos vendo aqui a estrutura.
Estrutura. Elementos pré-textuais. O que são os elementos pré-textuais? A capa, a folha de rosto e o sumário. Elementos textuais é a introdução, a atividade do trabalho e as considerações finais. E os elementos pós-textuais, referências e anexos. Adequação à proposta apresentada no manual de estágio. Então, leia o plano de trabalho, veja o modelo que está disponibilizado no AVA, leia o manual de estágio e a estrutura do seu trabalho é essa: capa, folha de rosto, sumário, introdução à atividade do plano de trabalho, considerações finais e referências e anexos. E isso vai ser tudo avaliado, né? Fazem parte aí dos critérios de avaliação. Atenção! A avaliação final da disciplina é resultado da avaliação do relatório de estágio, olha só. Avaliação do relatório de estágio, entrega com preenchimento correto da documentação pedagógica, ficha de acompanhamento, ficha de avaliação conforme o campo de estágio. Então, os critérios de avaliação vai ser o seu relatório de estágio, a sua ficha de acompanhamento e sua ficha de avaliação. Para aprovação no estágio, o cadastro de estágio e termo de compromisso também deve estar regularizado. Eu enfatizei muito essa questão do termo de compromisso. Sem o termo de compromisso, o estágio do aluno não é validado. Então, primeira coisa, termo de compromisso tem que estar tudo ok no ambiente virtual, tá bom? Depois, o relatório de estágio, preenchimento das fichas, ficha de avaliação, tudo ok. Tudo isso faz parte aí do critério de avaliação. Para você ser aprovado no estágio, você tem a nota máxima aqui de 10.000 pontos e o mínimo que você precisa tirar para ser aprovado são 6.000 pontos, tá bom? Tirou 6.000 pontos, tirou menos de 6.000 pontos, aí você está reprovado na disciplina de estágio. Para a adequada finalização das atividades de estágio, é essencial que o acadêmico se atente às seguintes informações: a data da entrega do relatório final, que eu acabei de falar para vocês, mostrei como é que faz o procedimento, seguindo os prazos informados no AVA. O correto preenchimento da ficha de acompanhamento, todas as atividades propostas devem ser relatadas na ficha de acompanhamento, conforme o plano de trabalho do estágio e o calendário escolar. As fichas devem conter todas as assinaturas previstas, vão ter cuidado com isso, para não mandar nenhuma ficha sem assinatura, do polo de apoio presencial, do supervisor de campo, do estagiário. O diretor da escola deve assinar e carimbar as fichas. Então, fique muito atento antes de enviar, vejam, né, se está tudo assinado, carimbado, tá bom? Coerência das datas ou período das atividades realizadas no campo de estágio, escola registrada na ficha de acompanhamento. Pessoal, essa coerência você vai ver, né, se você colocou a data certa lá na sua ficha de acompanhamento, tá bom? Então, a data que você iniciou tem que ter coerência com a ficha de acompanhamento. Você foi lá no seu aba, você registrou que dia que você ia começar o estágio, o horário. Então, tudo isso tem que ter coerência. Você não vai registrar uma data, um horário lá, de repente você vai aqui no outro dia, uma data diferente, um horário diferente. Então, olha só, veja a coerência das datas e o período das atividades realizadas no campo de estágio, registrada na ficha de acompanhamento. O horário de estágio e a jornada a ser cumprida devem ser compatíveis com o horário das instituições educacionais, onde o estágio é realizado. Então, tenha coerência aqui nos horários e nas datas que você preencheu. A carga horária diária em campo, ou seja, na escola, não poderá ultrapassar 6 horas. Então, o seu estágio, ele fica limitado até 6 horas. Você pode fazer menos, mas não pode fazer mais do que 6 horas. Critérios de avaliação. As fichas de acompanhamento e de avaliação, conforme o campo de estágio, devem ser conferidas e assinadas pelo polo de apoio presencial. Esses documentos deverão ser digitalizados, ou seja, escaneados, enviados no prazo definido para que o tutor à distância faça a conferência. Pegou sua ficha de acompanhamento, sua ficha de avaliação, você vai ver se tem todas as assinaturas, vai levar até o polo, né, para o polo assinar, a coordenação do polo. Esses documentos deverão ser digitalizados e enviados no prazo definido para que o tutor à distância faça aí a conferência. As fichas de acompanhamento e de avaliação, conforme o campo de estágio, comprova a realização das atividades previstas no plano de trabalho.
Não serão aceitos documentos preenchidos de forma incorreta e sim as devidas assinaturas, tá bom? Então, fique atento aqui, veja se está tudo certinho, se as assinaturas estão tudo ok. O estágio deve ser realizado em escola de ensino regular e não é permitido o estágio de regência na educação de jovens e adultos no EJA. Só então, esses aqui são os critérios de avaliação, né? Nós vimos aqui em relação ao relatório de estágios, critérios de avaliação. Entre no aba de vocês, façam a leitura de todo o manual do estágio, do plano de trabalho, vejam as fichas, tudo direitinho, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui também essas fichas. Acadêmicos, então eu estou finalizando aqui o quarto vídeo, eu apresentei até agora para vocês a carta de apresentação, a importância do termo de compromisso, que só o seu estágio só vai ter validade com o termo de compromisso assinado, enviado no AVA, com todas essas assinaturas. Falei para vocês sobre a ficha de acompanhamento, a ficha de avaliação, o relatório de estágio, então nós vamos ver todo esse material aqui. E todo esse material, ele está disponível aí na disciplina de estágio. Você vai baixar, ler todo o material importante que você faça a leitura. E qualquer dúvida, procure o polo de apoio presencial para o polo estar dando esse suporte para vocês. Esse manual aqui é o manual de estágio, tudo que eu falei para vocês, todos os vídeos, né, que eu gravei, todos os 4 vídeos, está aqui no manual de estágio. Esse manual de estágio está aí dentro do AVA de vocês. Então, todas as informações que eu peguei está dentro aqui do manual de estágio de vocês, tá? Ele traz aqui tudo, né? O objetivo do estágio, os participantes do estágio, documento do estágio, tudo que você precisar de orientação está aqui dentro do seu manual, tá bom? É importante que você faça a leitura. Tudo que eu falei, eu tirei aqui dentro do manual que está aí no seu aula. E aqui nós temos o plano de trabalho. Importante o plano de trabalho. Você precisa ler. Está aqui plano de trabalho de estágio, cursos, licenciaturas. Você vai ver que esse plano de trabalho ele não fala só de pedagogia, mas ele fala também de outras licenciaturas. Então você vai ler aí só a parte, né, que cabe a você. Relação de estágio da licenciatura vigência 2022.2, tá bom? Então, tudo que você precisa está aqui. Primeiro começa aqui com o estágio, né, da educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais. A pedagogia vai entrar só aqui, educação infantil, né, e ensino fundamental, tá bom? Então, faça a leitura. Ó, vocês lembram que eu falei que aqui no plano de estágio tem as horas, por exemplo, você que é de pedagogia, o seu curso aqui, no terceiro e quarto, né, no terceiro e quarto aí, semestre, o seu curso vai ser obrigatório na educação infantil, são 150 horas. Quando você estiver no quinto e no sexto, o seu estágio, né, vai ser aqui em espaços, gestão educacional e espaços não escolares. São 100 horas de estágio, tá bom? Então, para você de pedagogia, está aqui dividida a carga horária. Essa carga horária, como eu expliquei também para vocês, essa carga horária ela está distribuída. Por exemplo, se você tem aí, se você vai estagiar, são 150 horas, essas 150 horas elas estão divididas. Como é que elas estão divididas? Visita à escola com a carta de apresentação. São 4 horas. Leitura obrigatória e produção textual, né? São 10 ou 10, 14 ou 10 horas análise do projeto político-pedagógico. Então, cada item é dividido aqui essa carga horária. Olha só, observação e participação em aula, conforme o respectivo estágio. Você aí só vai estagiar o quê? 20 horas. Você só vai ter 20 horas de estágio lá na sala de aula como observação e regência são 24 horas, tá bom? Você vai estagiar em 24 horas regência. De observação vão ser 20 horas e de regência vão ser 24 horas. Então, vocês vão ficar atentos aqui, ó. Que estágio é o seu? Estágio de 150 horas, estágio de 150 horas de pedagogia. Então, você vai ver aqui, ó. Meu estágio é de 150 horas em pedagogia. Quanto tempo que eu vou ficar na sala observando? Eu vou ficar 20 horas na sala observando o professor. Quanto tempo de regência? Eu vou ter 24 horas de regência. Lembrando que a regência é aula, viu? É quando você vai para a sala de aula da aula. Ó. O estágio de 150 horas de pedagogia são 24 horas, 6 planos, um para cada dia de aula, tá bom? Então, você vai ter aqui
20 horas de observação, mais 24 horas aí de regência, onde você vai colocar o seu plano de aula em prática, tá bom? Então, vocês vão ver aqui, ó, como é que está dividido, tudinho direitinho, até dar as 150 horas, tá bom? Então, é importante que vocês vejam esse plano de trabalho para vocês fazer a ficha, preencher a ficha de acompanhamento. E aqui ele é um material que tem 63 páginas, vocês vão fazer a leitura, ó. O modelo de carta de apresentação são 4 horas, a orientação para a atividade de leitura, 10 horas. Então, vocês vão sentar e ler todo esse material com bastante calma, tá bom? Então, temos aqui o manual e temos aqui o plano de trabalho de vocês, tá bom? E as fichas, vamos conhecer aqui as fichas. Esse aqui é o modelo que está lá no seu AVA, é o relatório de estágio. Olha só, ele traz aqui só para você preencher, colocar os dados, relatório de estágio, cidade, ano, tudo direitinho onde você vai fazer o preenchimento, com todo cuidado. Aqui o sumário, né, o que você vai fazer. Aí aqui ele vem dizendo para você, passo a passo, como é que tem que ser feita a introdução, né, componente, relatório de estágio, de regência e de gestão. Então, você vai ler todo esse material aqui e ter muito cuidado aí quando fazer seu relatório, ao fazer seu relatório. Essa aqui é a ficha de acompanhamento, onde vocês vão colocar a data, as horas realizadas e a descrição. Aqui vocês vão ficar atento ao plano de trabalho. Carta de apresentação, que dia que foi realizada, tá? Então, vocês vão colocar a quantidade aqui de horas. A carta de apresentação são 4 horas e assim por diante, tá bom? Assinatura do supervisor de campo, assinatura do polo de apoio presencial. Qualquer dúvida, procure o polo, tá bom? O tutor online também é muito importante, que ele pode ajudar você no preenchimento das fichas, tá? Mas faça primeiramente a leitura do material. E essa aqui é a ficha de avaliação. Essa ficha de avaliação, onde o supervisor de campo, né, ele vai avaliar você. Critérios para a apreciação das aulas. Clareza e relevância dos objetivos, aí ele vai colocar atende ou não atende, tá bom? Então, o tutor de campo, supervisor de campo, que vai fazer a sua avaliação. E lembrando aqui também de todas as assinaturas, tá? Assinatura, carimbo, tudo direitinho. Tanto essa ficha aqui, como essa ficha aqui de acompanhamento, vocês vão digitalizar e colocar em um único arquivo e enviar, tá bom? Vocês vão ficar atentos à entrega do relatório, à entrega das fichas, tudo direitinho, tá bom, pessoal? Então, sucesso aí no estágio de vocês. Até mais.